Para o que você está fazendo? Abre a sua conta bancária. Olha para o número. Agora se pergunta honestamente: esse número é maior do que há 6 meses? Ou você está exatamente no mesmo lugar? E isso é o que preciso te dizer antes que esse vídeo continue. Quando terminar, você vai entender que o seu próprio cérebro foi o seu maior inimigo financeiro a vida toda. E nunca foi, nem por um único dia, sua culpa. Continua assistindo. Quero que você volte no tempo. Não para o ano passado. Não para o seu primeiro emprego. Mais longe. Para um cômodo onde você cresceu. Talvez uma cozinha. Talvez uma sala de estar. Talvez uma viagem de carro onde os adultos nos bancos da frente achavam que você estava dormindo. Você se lembra da primeira vez que sentiu algo sobre dinheiro? Não pensou. Sentiu. Talvez fosse sua mãe contando o que sobrava depois das contas. O rosto dela fazendo aquela coisa específica, silenciosa, devastadora, onde ela não dizia uma palavra, mas o ambiente inteiro mudava de temperatura. Talvez fosse seu pai ao telefone, voz baixa, controlada, tensa, do jeito que a voz fica quando o que está sendo discutido não pode se dar ao luxo de virar uma briga. Talvez fosse uma frase dita tão naturalmente que ninguém percebeu que duraria para sempre. A gente não tem dinheiro para isso. Gente como a gente só sobrevive. Rico não chegou lá sendo honesto. Você tinha talvez 6 anos, talvez 8. E o seu cérebro, ainda se formando, ainda decidindo que tipo de mundo é esse, aprendeu a sua primeira lição sobre dinheiro. Não de um livro nem da escola. Do ar, do silêncio, do peso do que não foi dito. E essa lição ficou, silenciosa, invisível, incansavelmente, controlando as suas finanças todo dia desde então. Imagina esse momento. Você está sentado no seu carro depois de um longo dia de trabalho. O salário acabou de cair. E antes mesmo de você sair do estacionamento, a sua mente já gastou tudo. O aluguel, a conta que você está evitando faz um tempo, o que seu filho precisa, o que você prometeu a si mesmo que ia resolver de uma vez. Quando você chega em casa, o dinheiro foi embora. Ainda não literalmente, mas mentalmente, completa, total, eficientemente embora. E você não decidiu fazer isso. Simplesmente aconteceu. Do jeito que sempre acontece. E aqui está a parte que pode te fazer rir de um jeito doloroso. Você provavelmente já se disse umas 100 vezes que o mês que vem vai ser diferente. Mesmo cérebro. Mesma história. Mesmo resultado. E a ciência finalmente tem um nome para explicar o porquê. Pesquisadores que estudaram famílias vivendo sob estresse financeiro descobriram algo que vai ficar com você. O cérebro que cresce vendo o dinheiro sumir não aprende que dinheiro é escasso. Ele aprende que dinheiro deve sumir. E passa o resto da vida garantindo que essa crença se mantenha verdadeira. Não porque tem algo de errado com você, mas porque a necessidade mais profunda do cérebro não é a riqueza. É a consistência. Ele vai escolher uma história dolorosa que conhece em vez de uma história tranquila que não conhece, toda vez. Agora, aqui está o que ninguém fala em voz alta. O seu cérebro, o mesmo cérebro que deveria estar do seu lado, tem trabalhado contra você o tempo todo. Não porque está quebrado, não porque você está quebrado, mas porque o seu cérebro tem um único trabalho acima de tudo: manter a história consistente. E a história que ele aprendeu naquela cozinha, naquela sala, naquela viagem de carro, era uma história de escassez. De nunca ser suficiente. De dinheiro que queima entre os dedos. De gente como a gente e gente como eles. E o seu cérebro, leal, eficiente, completamente dedicado, passou toda a sua vida adulta garantindo absolutamente que essa história continue sendo verdade. O dinheiro começa a entrar. Aparece uma despesa do nada. Uma oportunidade surge. O seu cérebro encontra 17 razões pelas quais não vai funcionar. Você começa a avançar. Algo te puxa de volta exatamente para onde você começou. Isso não é azar. Isso não é o universo te punindo. É a sua própria mente, fazendo exatamente aquilo para o qual foi programada. Num cômodo que você mal se lembra. Por pessoas que estavam só tentando chegar até o fim do mês. E é assim que ela te destrói sem que você jamais perceba. No momento em que o dinheiro chega, algo em você simplesmente não te deixa ficar com ele.
porque tê-lo significa que perdê-lo está por vir. Então você o perde primeiro, do seu jeito, antes que possam te tirar. E quando você tenta poupar, algo em você não permite que pareça seguro. A ansiedade, a inquietação, a voz que diz: e se eu precisar? E se estiver errado? Até você encontrar uma razão perfeitamente lógica para gastar o que tinha guardado. Porque o seu corpo nunca aprendeu como é a sensação de segurança financeira. Então a segurança real, verdadeira e duradoura, parece a coisa mais perigosa do mundo. E então você trabalha mais duro, tenta mais, se sacrifica mais. E o número continua exatamente igual. Porque você nunca falhou porque não estava se esforçando o suficiente. Você falhou porque estava correndo com tudo o que tinha, dentro de uma história que já tinha decidido onde você termina. E quando finalmente algo dá certo, quando o dinheiro vem fácil, algo em você silenciosa, automática, completamente corrige isso. De volta à luta. De volta ao familiar. De volta ao lugar que parece lar, mesmo que o lar nunca tenha sido o suficiente. Aqui está o que ninguém jamais te disse. A história que o seu cérebro está rodando nunca foi sua. Ela pertencia às pessoas que te criaram, que a receberam das pessoas que as criaram. Geração após geração, a mesma escassez, o mesmo medo, o mesmo teto invisível, passado como uma herança de família que ninguém queria e ninguém sabia como recusar. Você não escolheu isso. Foi dado a você antes de você ter idade suficiente para entender o que estava recebendo. E você passou toda a sua vida adulta, trabalhando, lutando, tentando, falhando, tentando de novo, pagando os juros de uma dívida que nunca foi sua para começo de conversa. Isso não é fraqueza, é lealdade. A lealdade mais dolorosa, mais cara, mais invisível que existe. Então o que você faz? Você faz a única coisa que ninguém jamais colocou num vídeo de finanças. Você olha para a história. Você volta para aquele cômodo, aquele rosto, aquela frase. E você a vê, pelo que ela realmente é. Não a verdade. Uma história. A história de outra pessoa. O medo de outra pessoa. A dor de outra pessoa. Que foi colocada dentro de você sem a sua permissão. E que tem cobrado aluguel todo dia desde então. No momento em que você consegue ver a história, você não está mais vivendo dentro dela. Você está do lado de fora dela, segurando ela, olhando para ela, com o poder, pela primeira vez, de largá-la. Larga ela. Compartilha isso com alguém que trabalha mais duro do que qualquer pessoa que você conhece, mas que nunca parece conseguir avançar. Ele tem carregado a história de outra pessoa a vida inteira. Já é hora de ele saber.